Sobre o Rocher, era um jogador que estava na lista de monitoramento que nós fizemos no começo do ano. Mas nunca chegamos a fazer uma proposta oficial. Com a chegada do Soares, passamos a ter 5 estrangeiros. Depois, quando aumentou o limite, estávamos buscando jogadores de ataque e não se falou mais em Rocher. Sei que tentou-se criar uma narrativa de que o Inter contratou o jogador que o Grêmio estava querendo, mas isso não aconteceu. E me arrisco a dizer que pelos valores que o Inter pagou para ter ele, eu não traria ele pro Grêmio, tá? A frase de Antônio Brum resume o personagem do vídeo de hoje com a incrível história de Sérgio Rocher. E eu estou aqui, caracterizado, camisa de manga curta, luva de goleiro, Rocher que está brilhando na Copa América, que a gente pode apostar na KTO. A KTO é a casa de apostas oficial do Arquivo e lá tu pode apostar em todos os jogos da Copa América, da Eurocopa, de tudo. E tu pode te divertir lá utilizando o cupom ARQUIVO, que tu ganha um bônus de 20% no teu primeiro depósito. Não precisa ser nesse jogo, pode ser em qualquer jogo, qualquer bola rolando que estiver passando na TV, no teu streaming favorito. Tu vai lá, tu usa a KTO, o cupom ARQUIVO e tu ganha um bônus de 20% nesse teu primeiro depósito. Fechado? Então bora pro vídeo. E a história do Rocher poderia ser uma história de cinema. E o primeiro capítulo fala do seu início como jogador profissional, que não foi no Uruguai. Isso mesmo. O Rocher, apesar de ser da base do Danúbio, foi muito cedo para o futebol holandês. E em 2014, sem nem ter jogado pelo profissional, ele foi contratado pelo AZ Alkmaar por 74 mil euros, que precisava de um reserva para o goleiro Esteban Alvarado. E mesmo sendo um reserva, o Rocher jogava e jogava bastante. Ele era uma peça importante entre as temporadas de 2015/2016 e 2016/2017. Ele era o goleiro titular das Copas. Ele, por exemplo, chegou a ser titular em jogos da Liga Europa e do Campeonato Holandês, por exemplo. Em 3 temporadas, Rocher defendeu o AZ Alkmaar em 71 partidas. E com isso, Rocher despertou o interesse de outras equipes, entre elas o Sivasspor, da Turquia. E é importante a gente falar do futebol turco porque lá jogava o até então principal goleiro do Uruguai, o incansável, interminável Fernando Muslera. O Muslera jogava no Galatasaray e talvez para seguir os passos do seu grande ídolo, Rocher acabou indo para o futebol turco, o que acabou não sendo uma boa decisão em sua carreira. Na primeira temporada, por exemplo, ele disputou apenas 15 partidas, ok, é um número considerável, mas na segunda ele nem jogou. E aí começa a verdadeira reviravolta da história da carreira de Rocher, que levaria ele para defender a meta celeste em uma Copa do Mundo. Rocher voltou para Montevideo 5 anos depois de Maticuia, pegou e voltou para sua casa defender as cores agora do Nacional, o seu clube do coração. E olha, é uma situação curiosa porque o Rocher era um completo desconhecido. Se a gente tivesse Sérgio Rocher e Jairo Vinck, por exemplo, em Montevideo, o Jairo Vinck tiraria dobro, triplo, quádruplo de fotos do que o Rocher, porque ninguém conhecia o Rocher. Ele era um goleiro anônimo, um goleiro jovem, mas com uma passagem discreta pelo futebol europeu. Por isso, acabava recebendo algumas críticas, algumas cornetas. Todo mundo já corneteou aquele jogador que teu clube contrata e tu não faz a mínima ideia de onde veio. Isso acabou acontecendo com o Rocher, mas ele sabia que fazendo uma boa atuação com a meta do Nacional, ele acabaria tendo maior destaque em sua carreira. E foi o que aconteceu com o Rocher. Rocher chegou como reserva. Titular do Nacional era o panamenho Luiz Mejia, mas não precisou de muito tempo para Tino Rocher assumir a meta do Nacional. Inclusive, vocês lembram, ele jogou contra o Inter em 2019. Primeiro jogo no Parque Central, gol do Guerreiro. Segundo jogo, o Inter deu um show no estádio Beira-Rio, o Inter de Papito, que chegaria até as quartas de final, depois ia ser
ser eliminado pro Flamengo, mas deixa quieto, vamos voltar pro Rocher. E no Nacional ele também tinha um peso de falta de títulos, porque a gente sabe como funciona o Campeonato Uruguaio. O Campeonato Uruguaio é um gauchão com grife. Ele tem duas equipes muito fortes, o Nacional e o Peñarol, e o resto são equipes inferiores. Em 2019, o Nacional estava há 3 anos sem conquistar sequer um campeonatinho uruguaio. Aí ainda tinha apertura, clausura, todas essas coisas, então tinha 2 chances do ano. Aquela loucura, aquela bagunça que é o futebol sul-americano em relação a campeonatos nacionais. Mas o Rocher chegou, ele conquistou 2 campeonatos uruguaios. Ele teve atuações impecáveis em clássicos contra o Peñarol e isso o alçou para o seu grande sonho, que era defender a seleção uruguaia. Que após uma grande Copa do Mundo em 2018, o Uruguai acabou sendo eliminado para Portugal, vinha com um ciclo que precisava de renovação para 2022. E os comandados de Oscar Tabares sofriam uma grande pressão nas eliminatórias e chegavam para mais uma Copa América, onde o Rocher foi convocado, mas o titular ainda era o Muslera. Com a Celeste em crise, Oscar Tabares encerrou um ciclo impecável pela seleção, duradouro, mas que precisava de um fim. E aí começou um grande debate sobre quem seria o treinador do Uruguai. E vocês se lembram, o Diego Aguirre era técnico do Inter, ele recebia sondagens, era toda aquela novela, mas a Federação Uruguaia escolheu outro Diego, Diego Alonso, que contava com uma lesão de Muslera. E com essa lesão do Muslera precisava de um novo goleiro para a seleção uruguaia. E o escolhido foi o personagem de hoje, Sérgio Rocher. Mas nada foi fácil na vida do personagem do vídeo de hoje, muito menos a situação uruguaia nas eliminatórias, que precisava de vitórias contra Paraguai e Venezuela para se manter vivo na busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2022. E para isso, Rocher acabou sendo uma peça fundamental. E aqui eu tenho aspas de Rocher naquele momento tão bonito para a carreira dele. Pela lesão do Nando, sim, ele chama o Muslera de Nando, eu sabia que ele, Diego Alonso, precisaria tomar uma decisão. 2 dias antes veio falar comigo e me informou. Fiquei nervoso na estreia pelo que estava em jogo e porque eram rodadas decisivas, mas com a confiança dele, a dos líderes da equipe e a de Nando, Muslera, que foi o primeiro a me apoiar, encontrei tranquilidade. Era outro dos meus grandes sonhos, estar lá com todos os monstros que estão na equipe, terminar as eliminatórias jogando no gol na partida decisiva foi para fechar com chave de ouro. Rocher ainda teria mais um jogo pelo Uruguai nas eliminatórias contra o Peru no Estádio Centenário, não o de Caxias, o do Uruguai, onde ele foi peça fundamental para a vitória por 1-0 que confirmou o Uruguai na Copa do Mundo. E aí, Rocher foi até capa de matéria no site da FIFA falando sobre a história dele, e o Diego Alonso teria uma grande responsabilidade. Ou ele manteria Rocher, que estava indo muito bem, ou ele voltava com o Muslera, que estava voltando de lesão e ainda era um nome consagrado. E Rocher foi escolhido, o que aumentou a pressão sobre o goleiro, que seria do Internacional pouco tempo depois. E o que é legal, em todas as vezes que o Rocher fala sobre si, ele cita o Muslera, e a gente pode perceber que, por exemplo, foi uma grande relação de parceria, essa troca de bastão entre Muslera e Rocher. Mas mesmo com a boa fase, o Mandurinha só não faz verão. E foi o que aconteceu com o Uruguai na Copa do Mundo de 2022. O Rocher até conseguiu pegar um pênalti, mas mesmo assim, o Uruguai foi eliminado na fase de grupos daquela competição. Bom, agora passamos para 2023 e Rocher seguia voando no Nacional e uma das suas grandes especialidades era de pegador de pênalti. O Rocher, vocês lembram bem, enfrentou o Inter na fase de grupos daquela Libertadores, foi muito bem nas 2 partidas, no jogo de ida fechou o gol, eu lembro de passar raiva com ele no Beira-Rio. E na volta, vocês se lembram, teve aquele outro jogo que ele também fechou o gol e teve até briga dele com o Rômulo ali, os dois se encarando. Depois, quando o Rocher foi contratado pelo Inter, fizeram aquele meme lá do amizade entre os dois. Sensacional. Amizade.
Mas então, o Rocher era cotado para jogar no Grêmio. O Grêmio queria o Rocher, tem um vídeo do Farid também falando que o Grêmio ia tentar o Rocher. Então todo mundo pensava que o Rocher viria para o Grêmio. Mas naquele inverno, eu sei que não é muito comum do inverno, o Inter foi lá e deu um chapéu. Deu um chapéu no Grêmio e contratou o Rocher. E eu lembro bem que no dia que era pro Rocher desembarcar, ele não desembarcou. Depois ele veio no outro dia, foi uma loucura, mas o Rocher veio e assumiu a meta colorada. E logo de cara já tinha um grande desafio, as oitavas de final da Libertadores contra o River Plate. E ele foi extremamente bem e extremamente decisivo já no jogo de ida. Lá no Monumental de Nunes, fechou o gol, só que o grande momento dele foi no jogo de volta. E algo inexplicável. Um dos motivos para o Inter contratar o Rocher é o fato de que muitos consideravam ele um bom defensor de pênalti. E o Inter chegava para aquele confronto contra o River indo para as penalidades máximas. Pênalti para cá, pênalti para lá, o Rocher acabou não pegando nem. Mas foi dele a última cobrança. Sim, o Rocher ganhou protagonismo naquela disputa de pênaltis, cobrando o pênalti. Teve que ser no outro gol depois, então inverteram as goleiras para tu bater o pênalti. Uma loucurada. Rocher sensacional. Lá vem ele, de pé direito para a cobrança. Rocher! E ele seguiu tendo grandes atuações com a camisa do Inter, até acabar tendo uma lesão no jogo contra o Fluminense. Até hoje, mal explicada essa lesão nas costelas. Mas o Rocher é guerreiro. Tem imagem dele jogando no Grenal com uma armadura aqui nessa região. Cara, o louco é guerreiro. Não podemos dizer que ele é chinelinho. E cá estamos com um goleiro que nos dá muito orgulho, com um cara que tem uma história sensacional e um goleiro de seleção, que inclusive eliminou outro grande goleiro do Internacional, que é o Alisson. Se ele vai ser campeão ou não, não sabemos. Aí... eu tô fazendo muita referência pro Uruguai na final. Tomara que o Uruguai passe, senão tô ferrado. Aí tu bota isso aí depois, porque eu tô gravando antes e aí eu não sei se ele vai pro final ou não. Tô torcendo pro Uruguai pra esse vídeo ter sentido. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Também nos sigam, hein? Aqui no TikTok e no Instagram, @arquivocolorado1909. Ó, tá chegando a hora de anunciar grandes mudanças aqui no canal, aqui no arquivo. Muita coisa interessante que vocês vão ter. É isso, um abraço, até a próxima! Clica nesse vídeo aqui, clica nesse vídeo aqui e tchau! Aí. É Eliana, apresentadora de programa infantil agora. Boa.